Shalom desde Jerusalém. Meu nome é Lissenberg, sou judeu crente em Yeshua, moro em Jerusalém e meu trabalho profissional está ligado à história, à arqueologia e, logicamente, às escrituras. Nesta palestra apresentarei os principais conceitos que no passado influenciaram a teologia cristã e até hoje causam grandes debates nos meios teológicos e, consequentemente, rupturas internas dentro do próprio cristianismo. Estudaremos os conceitos que causaram a divisão da Bíblia e, posteriormente, a ruptura da igreja gentílica com a nação de Israel e com a igreja primitiva daqui de Jerusalém. Quero lembrar que o objetivo do judaísmo bíblico é levar informações em defesa do contexto bíblico sem a interferência de conceitos religiosos. Você está preparado para atualizar os seus conceitos? Então vamos lá. O que vou apresentar para você neste vídeo não é ensinado normalmente nos cursos teológicos. Por isso, a maioria dos crentes, líderes religiosos e teólogos não tiveram a oportunidade de conhecer a real e a verdadeira história da divisão da Bíblia. O pensamento comum aceito entre a maioria dos crentes é que os livros do Antigo Testamento representam a antiga aliança de Deus com o povo judeu, enquanto que o Novo Testamento representa a aliança de Deus selada pelo sangue de Jesus com a humanidade inteira. Logo de cara, a teologia nos apresenta os termos Velho e Novo Testamento sem uma explicação contextual bíblica e histórica, mas de forma conceitual. A Antiga Aliança, ou o Velho Testamento, se tornou obsoleto, enquanto que a Nova Aliança, o Novo Testamento, é superior à Primeira Aliança. Será que esse conceito está de acordo com os princípios bíblicos? Será que os discípulos, e os apóstolos escreveram suas cartas e evangelhos considerando que seus escritos substituiriam a Bíblia judaica que eles mesmos utilizavam como base de seus ensinamentos? No contexto bíblico, encontramos centenas de versículos falando sobre as diversas alianças de Deus com os homens, com os animais e até mesmo com o universo. E todas elas estão vigentes. Deus fez alianças com Abraão, com Isaac, com Jacob, com o povo israelita e com os povos gentílicos através da nação de Israel. Por isso está escrito que aos israelitas pertence a adoção de filhos, e a glória, e as alianças, e a lei, e os cultos, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é o Messias segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. As alianças de Deus não são invalidadas por causa dos transgressores, porém, elas continuam vigentes sobre os remanescentes, enquanto que os transgressores serão recompensados conforme as suas más obras. A realidade desse fato é comprovada em Romanos capítulo 11, quando Paulo exorta a igreja antiga, a igreja gentílica de Roma, dizendo que se alguns dos ramos foram quebrados e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles e feito participantes da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu quem sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirá, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Então, é importante considerar que a morte do Messias não invalidou nenhuma aliança, mas confirmou a primeira aliança estabelecida pelo Eterno, e por isso está escrito que, tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus no Messias,
E a lei que veio 430 anos depois não a invalida, de forma a abolir a promessa. A lei de Deus não invalida as alianças e nem as promessas, porque a lei de Deus é nossa tutora, que nos revela o pecado, nos leva ao Messias e uma vida de santificação. E, finalmente, a salvação mediante a quê? A fé no Messias e a obediência aos mandamentos. Assim é o plano de Deus e sua promessa, apresentados desde Gênesis até o Apocalipse. Para entender a causa das discussões teológicas, envolvendo a lei e a graça, o verdadeiro plano para a nação física de Israel e a salvação da humanidade, é fundamental que conheçamos um dos principais personagens que exerceu grande influência entre os gentios e os conceitos elaborados por ele que causaram grande confusão no entendimento da igreja gentílica, que anteriormente havia sido instruída por quem? Pelos judeus, crentes em Yeshua. Então, como você deve saber, no ano 70 da nossa época, o Império Romano destruiu completamente Jerusalém e o templo. Os judeus foram perseguidos e espalhados entre as nações. Neste período, a igreja judaica primitiva, com sede aqui em Jerusalém, foi igualmente perseguida e espalhada. E assim, a fé messiânica em Yeshua e o ensinamento bíblico acompanharam os judeus crentes no exílio, Porém, com o passar do tempo, o que aconteceu? A igreja gentílica foi se corrompendo e os falsos líderes foram implantando suas heresias no pensamento da igreja gentílica, como previsto pelo apóstolo Paulo em sua carta a Timóteo. Paulo alertou a Timóteo dizendo que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redargas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme seus interesses sensuais e financeiros e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Hoje conheceremos o bispo Marcião de Sinop e muitos de seus conceitos fabulosos que influenciaram a antiga Igreja Romana, que posteriormente originou a Igreja Católica e, consequentemente, moldou a teologia gentílica do cristianismo moderno. E quem era Marcião de Sinop? Marcião era um homem rico. Ele era armador do comércio marítimo de Sinop, o principal porto de Pontos, na costa sul do Mar Negro. Marcião também era bispo e filho de um bispo da antiga Igreja Romana, que mais tarde originou o catolicismo. A principal atividade de Marcião em Roma pode ser encontrada entre os anos 150 e 160 da Era Comum. Isso explica sua grande influência no contexto religioso. No início, Marcião estava em comunhão com a Igreja Gentílica de Roma e por isso contribuía financeiramente para seus fundos. No entanto, aconteceu um problema. Os presbíteros da antiga Igreja Romana não puderam explicar seus gastos e se recusaram a prestar contas através das questões colocadas por Marcião de Sinop diante deles. É dito que Marcião ameaçou causar uma divisão na igreja por causa de seus conceitos teológicos e também dos problemas internos existentes. Por causa disso, ele foi excomungado da igreja romana, da igreja gentílica. Ao ser expulso, Marcião de Sinop fundou uma seita aparentemente cristã chamada de marcionismo. Porém, a origem do marcionismo permanece na obscuridade porque não há muito material confiável a respeito dela, tá bem? Então, os escritos da igreja do final do segundo século, que são as melhores fontes de pesquisas,
não contam com clareza a história do início do marcionismo. Pelo que sabemos, Marcião pode ter desenvolvido aí suas teorias muito antes de ir para Roma e provavelmente formou seus conceitos a partir de opiniões e informações que reuniu durante suas longas viagens, né? Porque ele estava envolvido aí com essa questão marítima. Os conceitos de Marcião se espalharam rapidamente pelo mundo, né, daquela época, pois ele utilizava as filosofias cristãs formuladas pelos líderes da igreja dos 5 primeiros séculos, adaptadas à cultura greco-romana. Após ser expulso da antiga igreja romana, Marcião de Sinop continuou espalhando aí os seus ensinamentos aos gentios e surgiram então igrejas marcionitas na Itália, no Egito, aqui em Israel, na Arábia, na Síria, na Ásia Menor e também na Pérsia. Suas igrejas eram muito bem organizadas com seus próprios bispos e disciplinas eclesiásticas. Com cultos e liturgias que posteriormente influenciaram a doutrina da Igreja Católica, que conhecemos hoje, né? Então, você vê, toda a influência de Marcião de Sinop acabou influenciando. O Império Romano ainda não havia se declarado a favor de nenhum padrão religioso, porém, a visão marcionita tinha uma grande chance de se tornar universal por causa do quê? Do poderio romano e da sua oposição ao Deus de Israel e aos judeus. E qual foi o segredo do sucesso de Marcião? Então, para saber a resposta, assista ao próximo vídeo, onde apresentaremos os conceitos de Marcião de Sinop sobre a igreja judaica e o conceito dele sobre o Deus dos judeus. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!